de regulador, de arbitrador e até de incentivador da atividade econômica. Só que, na história do Brasil, nós vemos resultados desastrosos das intervenções do Estado e do planejamento. Então, nós vimos o Plano SALT, o Plano de Metas, o PAEG, os 2 PNDs e toda aquela coisa, aqueles projetos de como salvar a economia da inflação. Toda vez que o Estado interveio, o resultado foi desastroso. Ao passo que o empreendedorismo no Brasil, isso desde do Barão de Mauá, passando pelos Matarazos, sempre se deram a despeito do Estado, apesar das intervenções do Estado. Então, depois de tanto histórico de desastre nas intervenções e de tantos exemplos de empreendedores que conseguiram produzir e inovar apesar do Estado, você acredita que ainda há espaço para intervenção econômica, para planejamento estatal, ou você finalmente vai conceder aos defensores do livre mercado que eles têm razão? Aí vocês vão cronometrar a minha resposta? Sim. Então, aqui você vai marcar o tempo do... Beleza. O marco do Cogos tem aqui. 3 de... Tem 5 de réplica, né? Pode ir? Pode, quando você quiser. Ah, beleza. Bom, a história do Brasil realmente tem alguns exemplos de fracasso da intervenção estatal, mas também tem alguns exemplos de sucesso. Na verdade, justamente o PND que você citou, a gente teve sim um desenvolvimento econômico interessante, apesar dele não ter sido distributivo, ele gerou crescimento interessante no PIB, mais ou menos ali o PND 1 e 2, a gente vai ter um crescimento acumulado de 6, 7% ao ano, dependendo do ano até um pouco mais. A gente teve um desenvolvimento industrial interessante nesse ano, a gente teve a criação da Embraer e da Embrapa, que são 2 empresas estatais, que apesar de não serem muito boas, empregam muito e tem uma sofisticação produtiva interessante. E mesmo durante a era Vargas, né, que teve muitos problemas sim, a gente vê uma grande evolução do desenvolvimento econômico brasileiro, que era essencialmente agrário, né, e com uma renda muito baixa. E a gente teve a criação das primeiras indústrias e teve uma melhoria no salário médio brasileiro, numa quantidade considerável. Então, o que a gente precisa entender é ver em retrospecto aquilo que a gente acertou e errou, porque sim, teve acertos e sim, teve muitos erros sim. Quando a gente vai falar, inclusive, de Barão de Mauá e Império Brasileiro, o Império Brasileiro adotou uma postura de omissão em relação à indústria. Na verdade, eles não fizeram nada. O Império Brasileiro sempre ajudou as elites agropecuárias e deixou de lado os empreendedores. O Barão de Mauá não recebeu nenhuma ajuda do Império. Enquanto nos Estados Unidos, né, a gente está falando de Brasil, mas só para um exemplo comparativo, né, o Estado americano teve um papel importante em investir massivamente em infraestrutura e também em proteger a indústria nacional. Com tarifas que chegaram a quase 60% de importação de bens manufaturados. Então a gente tem essa diferença aí do Estado americano e do Estado brasileiro, um se omitindo em relação à produção industrial e outro incentivando, protegendo a sua indústria de forma inteligente. É bom a gente pregar isso também. Não é só você proteger a indústria, é importante sim ter um planejamento, ter uma meta, né, de produção e também ter um tempo, né, para você estipular essa política industrial. O problema das políticas industriais aqui no Brasil foram que elas não tinham tempo especulado, então elas protegem indefinidamente. Nos Estados Unidos tinham tempo, tanto é que mais ou menos nos anos 10, anos 20, dependendo do setor, eles abriram a economia, por quê? Porque ela já estava madura o suficiente para ser aberta. No Brasil a gente passou desse tempo de maturação, né, da indústria e também a gente não tinha metas muito bem definidas do que precisava ser produzido. Então ficou muito mais ligado às oligarquias nacionais, né, e aos amigos do rei, como a gente fala, do que necessariamente à produtividade. Então quem era protegido é quem é amigo do governo, e não quem era produtivo. Ao contrário do governo americano, do governo sul-coreano e alemão, e outros modelos ao redor do mundo. Então o que a gente precisa fazer é repensar esse modelo, que sim teve alguns resultados, como eu falei, mas os benefícios, né, e a proteção foi muito mais no sentido de ajudar aqueles que são próximos do governo, ao invés daqueles que tem a produtividade maior. 3 minutos. Quanto que eu tenho no meu banco de tempo? Sim. São 5 minutos, você tinha mais tempo, mas o tempo máximo é de 5, então você tem 5 minutos. Tudo bem. Loconte, o seu, você não vai ter direito de réplica, que vai encerrar, pode ser? Tá. Porque a última resposta acaba ficando sendo a dele, entendeu? Beleza. Pode ser? Tá. Vamos lá? Cogos. 5 minutos? 5 minutos. Pode começar. Ok, eu discordo da leitura histórica que o Loconte faz por motivos econômicos e também por motivos políticos, né? Então, nós vemos que o empreendedorismo no Brasil ele sempre floresceu na ausência de regulação. Por exemplo, o primeiro industrial brasileiro foi Clemente Álvares, no século XVI. Ele se indispunha com os governos locais que subsidiavam os concorrentes dele.
Mas como ele era muito inovador, chegou até a ensinar a fundição metálica para os índios, ele prosperou. Então você vê que o empreendedor prospera à revelia do Estado e o Estado usa a possibilidade jurídica de intervenções, de regulações, politicamente, para perseguir qualquer desafeto. Isso aconteceu, por exemplo, no Japão. Muito se fala sobre o industrialismo japonês, mas quando o Yataro da Mitsubishi se indispôs com o próprio governo, por causa de aspectos lá da guerra em Taiwan, o governo começou a subsidiar os concorrentes da Mitsubishi. Então tá aí, você dá uma arma poderosa para o governo perseguir politicamente os dissidentes. Agora, no caso do Brasil, os planos estatais sempre falharam miseravelmente. Muito se fala que Getúlio Vargas foi o responsável pela industrialização brasileira. Isso nada poderia estar mais longe da verdade. As indústrias Matarazzo, dentre outros empreendedores, vieram muito antes. E o que as forças getulistas fizeram foi estragar a nossa indústria. Primeiro, houve aquele episódio onde bombardearam a nossa indústria paulista em 1924. Depois que o Getúlio já no poder, ele adotou uma política de substituição de importações, que é protecionista, que acomodou a nossa indústria, que alienou o Brasil da divisão internacional do trabalho e que fez com que tudo se tornasse ruim e caro no Brasil. Até o Collor liberar a importação de automóveis, eles eram, como o próprio Collor falou, eles eram carroças que matavam pessoas em acidentes. Você teve a lei da informática que atrasou a indústria brasileira com computadores ruins, de péssima qualidade e caríssimos por muito tempo. Então, o protecionismo, ele só privilegia alguns beneficiários, lobistas, amigos do governo, em detrimento do enriquecimento do povo e do desenvolvimento de uma indústria realmente competitiva. Isso inclui o agronegócio, que depende de equipamento industrial para ser competitivo. Agora, no caso do Barão de Mauá, o Loconte falou que o Império não dava nenhuma ajuda para ele. A única ajuda que o Império deu e que realmente funcionou foi em 1860, quando veio a tarifa Silva Ferraz, onde houve uma maior competitividade, reduziram as tarifas de importação de capital e o Barão de Mauá pôde importar capital a um preço menor. Quer dizer, a única vez que o Estado realmente ajudou foi quando ele saiu de cena. É quando o Estado não atrapalha, laissez-faire mesmo, né? Laissez-passer. E é isso que eu defendo. No caso dos Estados Unidos, eu concordo com o Loconte que houve muita intervenção e subsídio estatal. Mas eu discordo do Loconte porque, na verdade, isso atrapalhou a industrialização americana. Durante a Gilded Age, no século XIX, os Estados Unidos se desenvolveram muito. Foi uma idade de ouro. Só que aí os próprios lobistas começaram a recorrer a Washington para criar regulações. Isso quem fala é um autor esquerdista, chamado Gabriel Colco, porque eles queriam eliminar a concorrência. E aí começa a reduzir o grau de desenvolvimento dos Estados Unidos. Eles ainda tinham muito capital acumulado, eles ainda têm uma cultura empreendedorial capitalista melhor que a nossa, eles ainda têm mais estabilidade jurídica que nós, tudo bem. Mas aquele progresso exponencial que teve no meio do século XIX acabou por causa dessas regulações. O PND, que o Loconte citou, era um crescimento nominal, sem correspondência em crescimento real, e que vulnerabilizou o Brasil porque o endividou. Ficou dependendo completamente de uma indústria acomodada, que dependia da importação de insumos como petróleo. Quando teve a crise do petróleo, nós nos ferramos. Aí, se não me engano, foi o Geisel, fez o segundo PND, para tentar corrigir o problema da crise do petróleo. Foi pior ainda, porque desarranjou toda a indústria nacional. Depois ele tentou criar a Sudene para compensar o desarranjo que ele tinha feito, porque esses desarranjos compensaram quem já tinha capital investido, que era o Sudeste, o Nordeste não tinha. E passou a nunca mais ter também, porque ficou caro investir em capital no Nordeste. Enfim, quanto mais o governo tentava corrigir a besteira que ele já tinha feito, pior ficava. Aí, que mais? O Loconte citou algumas empresas que foram criadas durante o regime militar, etc. A Embrapa, por exemplo, mesma coisa. É desarranjo de capital. Você subsidiou o agro em regiões onde não havia viabilidade econômica para isso, e hoje o Brasil tem um custo logístico, que é o custo Brasil, um componente do custo Brasil, gigantesco. Então, como é que você racionaliza o arranjo de capital na economia? Deixa o livre mercado funcionar, deixa os preços livres funcionarem. Cada empreendedor que arque com o seu próprio risco, sem receber Bolsa Empresário, igual o Eike Batista, igual o Joesley. Eu sou contra a Bolsa Família para o pobre, mas eu também sou contra a Bolsa Empresário para o rico, eu sou contra a Bolsa para qualquer um. Função do governo, se é que deveria ter alguma, era vigiar a fronteira, se muito. 10 segundos. É isso. Beleza. Loconte, sua pergunta. Galera, deixa o like aí, viu? Vamos distribuir mais essa live aí no YouTube.